Nós estamos aqui e tendo a honra, mais uma vez, de contar com o nosso magnífico reitor, professor Demétrios Davi da Silva, mas hoje não como reitor, mas como pesquisador, professor. Ele é especialista em recursos hídricos, com um currículo muito brilhante, é pesquisador do CNPq, professor, com uma longa experiência como orientador em nível de mestrado, de doutorado, e nós gostaríamos de contar com a experiência desse nosso reitor e professor a respeito dos recursos hídricos, que é algo extremamente importante no nosso Brasil. Magnífico, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso. Gostaria de manifestar a satisfação de poder retornar ao programa Especialidade Ciência para a Vida, já que eu participei, da abertura do programa, e é sempre muito bom estar com o senhor, professor Lane. É um grande prazer para todos nós e para a sociedade também ter a sua opinião a respeito de um assunto tão importante. O que você pode nos dizer a respeito da sua área de pesquisas, recursos hídricos? Tem uma longa experiência, e não só de cátedra, mas também em nível de consultoria com empresas, vida no campo e tudo, a respeito dos recursos hídricos. Algo extremamente importante no Brasil, que às vezes nós temos excesso e às vezes nós temos falta. O que nos falta, na verdade, em relação no manejo desses recursos hídricos? Realmente nós temos algumas questões que são importantes de serem focadas. Eu sempre falo, professor Lane, aqui no Brasil em particular, nós ficamos deitados em berço esplêndido por muito tempo, com base naquela lógica de que somos o país com maior disponibilidade mundial de água doce. Em função disso, nós deixamos de usar de maneira adequada os recursos hídricos, tanto no aspecto quantitativo quanto na questão qualitativa. E isso fez com que, em diversas regiões do país, aparecessem sérios conflitos pelo uso da água. Em muitos locais, quando a quantidade não era suficiente para atender as demandas, em outros locais se tinha quantidade, mas a qualidade não era adequada aos diversos usos a que ela se destinava. Em função disso, inclusive, houve o estabelecimento da Política Nacional de Recursos Hídricos, com base na Lei 9.433, do ano de 1997, que mudou completamente a percepção da população em relação à questão de recursos hídricos. Dando um exemplo, no passado, se um agricultor ou se uma indústria quisesse utilizar a água de um rio, ele instalava um conjunto motobomba na beira do rio, retirava a água que fosse suficiente para atender a sua demanda e não dava satisfação para ninguém. Perfeito. A partir da Lei 9433, chamada Lei das Águas, todo uso deverá ser outorgado. Outorga é um instrumento mediante o qual o poder público outorgante, que é a União ou os estados, concede a autorização de uso de uma determinada quantidade de água por um determinado período de tempo. E além da outorga, nos casos dos usos serem enquadrados como não significantes, o usuário vai ter que pagar pelo uso da água, já que a água é um bem público. Nós, por exemplo, na Bacia do Rio Doce, já pagamos pelo uso do bem público água. A gente não percebe isso, mas na conta que nós pagamos para o SAI, uma parcela daquele valor é um pagamento pelo uso do bem público água e pela destinação de efluentes também, nos cursos de água. E isso é revertido para o Comitê da Bacia para investir em melhorias tanto na quantidade como qualidade. Mas, retornando, mudanças culturais são muito difíceis. Nós tínhamos uma lógica de ter água em abundância para uma lógica de hoje termos escassez hídrica. E nós vivenciamos isso na cidade de Viçosa. É incrível quando a gente começa a pesquisar informações. Na década de 70, professor Lane, o São Bartolomeu, que é o manancial que abastece todo o UFV e parte da cidade de Viçosa, principalmente a parte mais alta, na década de 70, em 1970, 80, ele tinha uma vazão mínima de 200 litros por segundo. Nós chegamos agora recentemente a ter uma vazão mínima de 7 a 8 litros por segundo. Ou seja, isso é algo extremamente praticamente secou, né? E por isso que nós estamos tendo, praticamente todo ano, racionamento de água. Perfeito. Isso é normal, não é? A gente pode discutir um pouquinho, mas a percepção, inclusive, da comunidade em relação à questão hídrica é muito. Mas mudanças culturais, como eu falei, não são fáceis de serem implementadas. Nós ainda temos uma cultura de uso inadequado dos recursos hídricos, tanto em termos de retirada quanto em termos de lançamento de efluentes. E nós temos que trabalhar muito
para que a gente consiga mudar essa realidade, porque o cenário ele é muito complexo. E isso perpassa a história da humanidade. Todas as grandes civilizações se desenvolveram às margens de grandes rios. Né? E à medida que a humanidade se desenvolve e se industrializa, ela passa a utilizar cada vez mais e a degradar cada vez mais os recursos hídricos. Então, cabe a nós, que atuamos na área, tentar pesquisar, produzir ciência para minimizar os impactos do avanço, né, da humanidade, particularmente em relação à questão quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos. Nós temos uma coisa que é muito pessoal, né, muito própria da nossa comunidade, que é a Bacia do São Bartolomeu. Com certeza. O que se tem feito a respeito desse recurso hídrico que é tão importante para a cidade de Viçosa e especialmente para a universidade? Sinceramente, muito pouco. Muito pouco. Nós temos uma série de estudos que já foram realizados, mas estudos isolados. Para você ter uma ideia, hoje, se a gente quiser uma base de informação da Bacia do São Bartolomeu, você tem dificuldade de conseguir. E você tem certeza que diversos pesquisadores já obtiveram. Então, inclusive, nós fizemos uma ação na universidade, criar a Diretoria de Meio Ambiente, e fazemos questão de ter um portal onde toda e qualquer informação da Bacia do São Bartolomeu, que é o único manancial de abastecimento que nós temos, né, a gente possa apresentar informações. E nós temos intenção, inclusive, já vamos implementar no próximo ano, de estabelecer um edital de extensão, com bolsa de extensão, para que a gente tenha projetos que visem melhoria qualitativa e quantitativa da água na bacia do Rio Doce. Mas, atualmente, pouco tem sido feito e o que acontece hoje da redução da vazão do São Bartolomeu, ela é fruto de duas questões básicas. Primeiro, é inegável que houve uma urbanização, né, na região da bacia do São Bartolomeu, então diversos condomínios com uso de água bastante expressivo, e também nós temos o uso para irrigação em certas áreas. Então houve um aumento da demanda. Perfeito. Além do aumento da demanda, e aí é o problema mais grave, nós tivemos um uso e ocupação do solo totalmente na degradação muito grande da área de contribuição, que faz com que uma pequena parcela da água das chuvas infiltre e grande parte escoe. E essa água que escoou, ela tem baixa permanência na bacia. A água que escoa, ela vai embora da bacia rapidamente, ela não fica na bacia. E na época seca do ano, quando não está chovendo, da onde que provém a vazão do São Bartolomeu? É daquela água que infiltrou, que recarregou os lençóis d'água subterrâneos. Mas se na época das chuvas esses lençóis d'água não são recarregados adequadamente, é lógico que na época da seca a vazão se torna cada vez menor. E além disso, então, você tem um aumento da demanda, que é inegável, você tem a redução da disponibilidade em função da degradação ambiental, e nós temos, assim, lançamento de efluentes, nós temos a qualidade do manancial extremamente inadequada, e além disso, que é uma coisa, professor Lani, que nós vamos ter que, inclusive, trabalhar muito com a comunidade. Na nossa região, quando se pensa em escassez hídrica, só se pensa em duas coisas, infelizmente. Uma, construir mais reservatórios. Perfeito. E outra, abrir poços. E os poços que se abrem aqui na região são eminentemente poços freáticos, de 10, 15, 20 metros de profundidade, que retiram a mesma água que deveria estar indo para o São Bartolomeu. Ou seja, se nós abrirmos indiscriminadamente poços, nós vamos tender a reduzir a vazão do São Bartolomeu. Perfeito. E se nós construirmos indiscriminadamente barragens, nós também vamos prejudicar. Porque quando você constrói barragens, você aumenta muito as perdas por evaporação e você tende a reduzir a vazão média de longa duração do São Bartolomeu. Não que a gente não tenha que construir barragens, mas isso tem que ser analisado muito seriamente para estabelecer o local adequado. E lembrando que construir barragem, você atua no efeito do problema e não na causa. Porque o melhor local para armazenar água não é em barragem, sim no perfil do solo. Perfeito. Porque no perfil do solo você não tem perda nenhuma. Perfeito. Nós somos especialistas nisso, Exatamente. né? Porque praticamente a gente vive aquela história, né, da formiga e da cigarra. Exatamente. Né? Quando muita chuva vai embora e depois nós corremos atrás, né? E o que a sua área pode contribuir para que possamos reverter isso? Né? Na verdade, a necessidade de um planejamento de uso da terra, não é? Com certeza. A necessidade de atuar de uma forma mais educativa também, na educação ambiental, nas escolas. Qual o seu pensamento, o que você direciona na sua longa experiência como professor e pesquisador? Eu acho assim, uma questão que nós temos que avançar muito, na própria Lei das Águas nos dá algumas diretrizes. Eu acho que é na gestão compartilhada dos recursos hídricos.
Nós temos hoje um ente, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas, que muitas vezes não se dá a devida importância, que é o grande parlamento de águas que nós temos na bacia. Num primeiro momento, quando esses comitês foram criados, as prefeituras que compõem a bacia imaginavam que iam correr rios de dinheiro nos comitês, e não é isso, né? Mas os comitês, primeiro, você está em nível local, não adianta você ter uma decisão tomada em Brasília e achar que vai repercutir em nível local, e os comitês hoje eles têm autonomia para a aplicação dos recursos que são oferidos pela cobrança pelo uso da água, que devem ser reinvestidos em ações para melhoria da região. O que eu considero, como você mencionou da área, é lógico, nós enquanto pesquisadores temos a obrigação de propor tecnologias, propor alternativas para minimizar esses problemas, mas isoladamente nós não vamos conseguir avançar. Por quê? Porque o problema ambiental, professor Lani, está intimamente ligado com o problema socioeconômico. Na nossa bacia, em particular do São Bartolomeu, a maioria dos produtores na área rural estão totalmente descapitalizados, não conseguem tirar da terra o seu sustento, então, salvo exceções, não faz parte da ordem do dia preservação, né, recuperação de nascentes, porque eles estão pensando na sua sobrevivência, muitas vezes saindo da propriedade, indo para a cidade, trabalhar num subemprego para manter a sua família. Então, é uma questão complexa e, como eu falei, o problema hoje não é tecnológico, nós temos tecnologias hoje, né, adequadas para toda e qualquer realidade. A questão é ter uma estrutura, inclusive política, para implementar essas ações e como encarar essa questão que o meio ambiente está intimamente ligado com degradação socioeconômica da população. Ótimo. Agora nós vamos para mais um intervalo. Nós temos a honra de ter aqui conosco o magnífico reitor Demétrios, um especialista em recursos hídricos, trazendo o seu pensamento, os resultados da sua pesquisa e inserindo para a comunidade aquilo que, na verdade, é um assunto extremamente importante, o uso dos recursos naturais. Fique conosco que em breve retornaremos.